Mas por quê? Literatura não vende tanto quanto sabão. Perguntou Francisco de Anconia. Ninguém percebera sua chegada. A conversa parou, como se arrancada pela raiz. A maioria jamais o havia visto pessoalmente, mas todos o reconheceram de imediato. O que quis dizer, ia dizendo Elba, zangado, porém se calou. Viu o interesse ávido nos rostos dos outros, mas não era mais interesse filosófico. Ora, como está, professor? Exclamou Francisco, fazendo uma mesura para o doutor Pritchett. Não havia nenhum sinal de prazer no rosto do Dr. Pritchett enquanto ele retribuía o cumprimento e fazia algumas apresentações. Estávamos discutindo um assunto muito interessante, disse a matrona muito séria. O Dr. Pritchett estava nos dizendo que nada é nada. Sem dúvida, o professor deve entender desse assunto melhor do que ninguém, respondeu Francisco, com a maior seriedade. Eu não imaginava que o senhor conhecia o Dr. Pritchett tão bem, senhor de Anconia. Acrescentou ela, sem entender porque o professor parecia não ter gostado do comentário de Francisco. Sou ex-aluno da grande instituição onde o Dr. Pritchett trabalha no momento, a Universidade Patrick Henry. Mas fui aluno de um de seus predecessores, Hugh Axton. Hugh Axton! Exclamou a mocinha bonita. Mas não é possível, senhor de Anconia. O senhor não tem idade para isso. Sempre pensei que ele fosse um dos grandes nomes do século passado. Talvez em espírito, madame. Mas não de fato. Mas eu pensava que ele já tinha morrido havia muitos anos. Absolutamente. Ele ainda é vivo. Então por que não se ouve mais falar dele? Ele se aposentou, há 9 anos. Não é estranho. Quando um político ou um artista de cinema se aposenta, ele continua saindo na primeira página dos jornais. Mas, quando um filósofo se aposenta, as pessoas nem reparam. Um dia reparam. Um rapaz disse, surpreso, eu pensava que Hugh Axton era um desses clássicos que ninguém estuda mais fora dos cursos de história da filosofia. Li recentemente um artigo que dizia que ele foi um dos últimos grandes defensores da razão. O quê? Exatamente, Hugh Axton ensinava. Perguntou a matrona. Ensinava que tudo é alguma coisa, respondeu Francisco. Sua lealdade para com seu professor é louvável, senhor de Anconia, comentou o Dr. Pritchett, seco. Podemos considerá-lo um exemplo de resultado prático dos ensinamentos de Axton. Sim. James Taggart se aproximara da roda e esperava que percebessem sua presença. Olá, Francisco. Boa noite, James. Que coincidência maravilhosa encontrar você por aqui. Ando ansioso para falar com você. O que é novidade? Isso não é do seu feitio. Já está você fazendo troça, como nos velhos tempos. Taggart se afastava lentamente, como que por acaso, do grupo, na esperança de que Francisco viesse com ele. Você sabe que não há uma só pessoa nesta sala que não adoraria poder conversar com você. É mesmo. Pois eu diria que é justamente o contrário. Francisco seguirá, obedientemente, mas parou a uma distância em que os membros da roda ainda poderiam ouvi-lo. Tenho tentado de todos os jeitos entrar em contato com você, disse Taggart. Mas, as circunstâncias não me permitiram conseguir isso. Você está tentando esconder de mim o fato de que me recusei a falar com você. Bem, quer dizer, mas por que você se recusou? Não podia imaginar sobre que assunto você poderia querer falar comigo. As minas de San Sebastián, é claro. Disse Taggart, elevando um pouco o tom de voz. Ora, o que há com elas? Mas, escute, Francisco, isso é um assunto muito sério. É uma catástrofe, uma coisa nunca vista, e ninguém consegue entender o que aconteceu. Eu nem sei o que pensar. Tenho o direito de saber. Direito. Você está sendo um tanto antiquado, não é, James? Mas o que é que você quer saber? Bem, antes de mais nada, aquela nacionalização, o que você vai fazer em relação a ela? Nada. Nada. Mas você certamente não vai querer que eu faça alguma coisa. Minhas minas e a sua ferrovia foram expropriadas pela vontade do povo. Você não quer que eu me oponha à vontade do povo, não é? Francisco, isso não é brincadeira. Nunca achei que fosse. Eu mereço uma explicação. Você deve aos acionistas uma explicação sobre essa situação vergonhosa. Por que foi escolher uma mina que não vale nada? Por que desperdiçou aquele dinheiro todo? Que espécie de trapaça foi essa? Francisco ficou parado olhando para James, com um ar de espanto delicadamente contido. Mas, James, eu achava que você ia aprovar. Aprovar. Eu achava que você ia considerar o negócio das minas a realização prática de um ideal moralmente elevado. Lembrando-me das inúmeras vezes que discordamos no passado, pensei que dessa vez você ficaria satisfeito de me ver agindo de acordo com os seus princípios. De que você está falando? Francisco sacudiu a cabeça, decepcionado. Não entendo por que você fala em trapaça. Achei que você ia considerar uma tentativa sincera de pôr em prática o que todo mundo vive dizendo. Não estão sempre dizendo que o egoísmo é um mal. Fui totalmente altruísta em relação ao projeto de San Sebastián. Não é errado promover nossos próprios interesses. Eu não tinha nenhum interesse no projeto. Não é um mal almejar o lucro. Não trabalhei pensando em lucro e tive prejuízo. Todo mundo não diz que o objetivo e a justificativa dos empreendimentos industriais não são a produção, e sim o sustento dos funcionários. As minas de San Sebastián foram o empreendimento industrial mais bem-sucedido da história. Não produziram nem um pouco de cobre, mas garantiram o sustento de milhares de homens que não teriam conseguido ganhar em todas as suas vidas o que receberam em um dia de trabalho, em um dia em que, aliás, não puderam trabalhar. Não é geralmente aceito que um proprietário é um parasita explorador, que são os funcionários que fazem todo o trabalho e tornam possível a produção. Eu não explorei ninguém. Não incomodei ninguém nas minas com minha presença. Supérflua. Deixei-os nas mãos dos homens realmente importantes. Não fiz julgamentos de valor sobre a propriedade. Entreguei-a a um especialista em mineração. Não era um especialista muito bom, mas ele precisava muito do emprego. Não é geralmente aceito que, quando se contrata um funcionário, o importante são as necessidades dele, não suas capacidades. Todo mundo não diz que, para obter os produtos, basta ter necessidade deles. Eu coloquei em prática todos os preceitos morais de nossa época. Esperava gratidão e homenagens. Não entendo por que estou sendo atacado. No meio do silêncio daqueles que o haviam escutado, o único comentário foi a súbita risada estridente de Betty Pope. Ela não entenderá patavina, porém viu a expressão de fúria impotente no rosto de James Taggart. Todos olhavam para Taggart, aguardando uma resposta. Estavam indiferentes à discussão, apenas se divertiam por ver alguém constrangido. Taggart assumiu um sorriso condescendente. Não acha que eu vou levar a sério o que você disse, acha? Antigamente. Eu pensava que ninguém era capaz de levar isso a sério. Pois eu estava enganado. Isso é um assinte. Taggart levantava a voz de novo. É simplesmente escandaloso você encarar suas responsabilidades públicas de forma tão leviana. Virou-se e se afastou apressadamente. Francisco deu de ombros, espalmando as mãos. Está vendo? Bem que eu achava que você não queria falar comigo.
Reardon estava sozinho, na extremidade oposta do salão. Philip observou, se aproximou e fez sinal para Lilia, chamando-a a Lilia. Acho que Henry não está se divertindo, disse ele, sorrindo. Era impossível saber se o toque de sarcasmo em seu sorriso era dirigido a Lilian ou a Reardon. Será que a gente não podia fazer alguma coisa? Ah, bobagem. Disse Reardon. Bem que eu queria saber o que fazer, Philip, disse Lilia. Sempre quis que Henry aprendesse a se descontrair. Ele é tão sério em relação a todas as coisas. É um puritano rígido. Sempre tive vontade de vê-lo bêbado, ao menos uma vez. O que você sugere? Ah, não sei. Mas ele não devia ficar assim sozinho. Deixe isso para lá, disse Reardon. Embora consciente de que não devia magoá-los, não resistiu e acrescentou: Você não imagina como me esforcei para que me deixassem sozinho no meu canto. Está vendo? Disse Lilia, sorrindo para a filha. Gozar a vida e a companhia dos outros não é tão simples quanto fazer aço. Os prazeres intelectuais não se aprendem no mercado. Philip deu uma risada. Não são os prazeres intelectuais que me preocupam. Será que o negócio dele é puritanismo mesmo, Lilia? Se eu fosse você, não o deixaria solta neste salão cheio de mulheres bonitas. Em que pensar em infidelidade? Você o lisonjeia, Philip. Você superestima a coragem dele. Dirigiu um sorriso frio a Reardon, por um rápido e tenso instante, e depois se afastou. Reardon olhou para o irmão. Que ideia idiota é essa? Ah, deixe de bancar o puritano. Será que não se pode brincar com você? Perambulando sem rumo pelo meio da multidão. Dagny se perguntava por que aceitar o convite para aquela festa. A resposta a surpreendeu, por quê? Queria ver Reardon. Ao vê-lo no meio dos convidados, percebeu o contraste pela primeira vez. Os rostos dos outros pareciam aglomerados aleatórios de feições, cada rosto se confundia com o anonimato geral, e todos eles pareciam estar derretendo. O rosto de Reardon, com suas linhas duras, os olhos azul claros, o cabelo louro muito claro, tudo tinha a firmeza do gelo. A clareza rígida de seus traços o destacava, no meio dos outros, como se ele estivesse atravessando a neblina e um raio de luz o iluminasse. Involuntariamente, o olhar de Dagny era atraído por ele a toda hora. Ela nunca o surpreendia olhando em sua direção. Não podia acreditar que ele a estivesse evitando intencionalmente, não havia razão para isso. No entanto, estava certa de que era isso que ele estava fazendo. Queria se aproximar dele para certificar-se de que aquela impressão era falsa. Porém algo a impedia. Dagny não conseguia compreender o porquê daquela relutância. Reardon aturava com paciência uma conversa com sua mãe e duas senhoras. A mãe queria que ele as distraísse contando histórias sobre sua juventude e sua luta. Reardon obedeceu, dizendo a si próprio que, lá à sua maneira, sua mãe se orgulhava dele. Mas sentia que algo nela parecia dar a entender que havia cuidado dele durante toda a sua vida e que era ela a fonte de seu sucesso. Ficou aliviado quando a mãe o deixou se afastar. E escapuliu mais uma vez para a janela. Ficou ali por algum tempo, escorando-se em sua privacidade como se fosse um apoio físico. Sr. Reardon, disse uma voz estranhamente calma ao seu lado, permita que eu me apresente. Meu nome é Francisco de Anconia. Reardon se virou, surpreso. Na voz e no jeito de Anconia havia algo que poucas vezes encontrara, um tom de respeito genuíno. Muito prazer, respondeu, com uma voz brusca e seca. Porém o fato é que responderá. Percebi que a Sra. Reardon está evitando ter de me apresentar ao senhor e imagino qual seja o motivo. O senhor prefere que eu saia de sua casa. O ato de dar nome aos bois em vez de evitar o assunto era algo tão diferente do comportamento normal de todos os homens que ele conhecia, algo que lhe proporcionava uma sensação de alívio tão inesperada que Reardon permaneceu calado por um momento, examinando o rosto de Anconia. Francisco falará com muita simplicidade. Não era uma censura nem uma súplica, falará de modo a reconhecer, estranhamente, a dignidade de Reardon e a sua própria. Não respondeu Reardon. Independentemente do que o senhor tiver realmente adivinhado, isso eu não disse. Obrigado. Neste caso, o senhor há de permitir que eu lhe dirija a palavra. Por que o senhor deseja falar comigo? O motivo que me leva a isso não há de lhe interessar no momento. Falar comigo. Certamente não há de ser interessante para o senhor. O senhor está enganado a respeito de um de nós, Sr. Reardon, ou de ambos. Vim a esta festa exclusivamente para conhecê-lo. Antes havia um leve tom de ironia na voz de Reardon. Agora seu tom endureceu e exprimia desprezo. O senhor começou abrindo o jogo. Pois continue assim. É o que estou fazendo. Por que o senhor queria me conhecer? Para me fazer perder dinheiro. Francisco encarou-o nos olhos. Em última análise, o que é desta vez? Uma mina de ouro. Francisco sacudiu a cabeça lentamente, com um movimento tão estudado que o gesto quase parecia exprimir tristeza. Não, não quero lhe vender nada. Aliás, não tentei vender a mina de cobre a James Taggart. Foi ele que me procurou para fazer o negócio. Isso o senhor não vai fazer. Reardon riu baixinho. Se o senhor tem consciência ao menos disso, já podemos pensar em conversar. Prossiga. Se não é um investimento maluco que o senhor tem em mente, então por que quer me conhecer?